Pessoal, vou ler para vocês um relato. De antemão, vou avisar que relata um pouco de violência doméstica, então já fica o aviso se você for uma pessoa mais sensível. Eu deixei observação no relato que quem fosse revisar, que eu tenho um time agora maravilhoso de ajudantes, colaboradores, e eu pedi, assim, deixei uma observação que quem fosse revisar, retirasse algumas partes, assim, modificasse, não deixasse tão explícita a questão da violência, assim, doméstica. E mesmo modificando, ainda ficou algumas coisinhas, tá? Então fica o aviso aí, mas tem sobrenatural. E vamos para o relato, que é O Anjo da Guarda. A minha história começa quando a minha mãe, ainda em sua adolescência, ficou grávida de mim. Expulsa de casa pelos pais, sem alternativas, acabou indo morar com meu pai na fazenda de uma prima dele, que havia se casado com um homem muito rico. Frustrado, meu pai começou a beber uma cervejinha aqui, outra ali. Frequentemente era visto nos bares daquela pequena cidadezinha do interior de São Paulo, e acabou se tornando mais tarde um alcoólatra. Quando ele não era um bêbado triste, era um bêbado muito agressivo. Com 6 anos de idade, lembro de apanhar quase todos os dias e minha mãe também. Lembro-me que um dia eu estava jantando, sentada à frente da TV, vestindo uma camisola desgastada de tanto usar. Assisti atento ao famoso programa dos anos 90, Quer Namorar Comigo, do SBT. De repente, meu pai entrou pela porta da frente, extremamente embriagado, aos berros, e percebemos que seria mais uma noite de agressões. Só que foi bem pior que o de costume. E quando minha mãe percebeu que nossa vida estava em risco, ela rapidamente correu com meu irmão no colo para fora da casa, em desespero e, com medo, acabou se esquecendo de mim. O medo me paralisava, minhas lágrimas corriam pelo meu rosto. Eu berrava, pedia para ele parar. Com 6 anos, eu não sabia como reagir a tamanha crueldade. Meu pai então tentou me agredir e naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Algo parou por um instante e então eu senti uma estranha mão que era invisível aos meus olhos agarrar um dos meus bracinhos pequenos e ao mesmo tempo uma outra força invisível empurrar minhas costas com grande força, como se aquilo me dissesse: vai, corre. Foi aí que eu tive forças para conseguir passar pela porta da sala que dava acesso ao gramado da residência e começar a correr. Lembro-me de ouvir passos atrás de mim. Era o meu pai me perseguindo. Desci correndo a rua de asfalto sem olhar para trás. Com os pés descalços, entrei onde tinha um brejo lotado de taboas enormes. Para quem não sabe, taboas é uma espécie de planta aquática que cresce em lugares lamacentos. Fiquei ali por algumas horas, escondida, colocando as mãos entre a boca e o nariz, para abafar o som da minha respiração ofegante. Meu coração parecia que iria sair pela boca, mas o barulho dos gansos, vacas e cavalos mascararam o som da minha respiração, e ele não conseguiu me achar naquele lugar. Eu fiquei mais calma quando notei que ele não estava mais à minha procura. Fiquei dentro daquele lago frio e molhado, quietinha, observando a movimentação. Quando avistei meu pai de longe, acender a luz da casa e ir em direção à sede, a casa principal da fazenda, para tomar o banho, já que o chuveiro da minha casa estava quebrado, percebi que ali era a minha chance de escapar daquele brejo, que cheirava a xixi e a cocô de vaca. Fui em direção ao pomar daquela imensa fazenda, e a camisola, que antes era branca, agora estava suja de terra dos pés à cabeça. Uma espécie de barro pegajoso, escuro e com forte odor me cobria porque tive que nadar e me arrastar pelo brejo e fazer força afastando aquelas plantas enormes até chegar no curral e, por fim, passar entre a cerca de arame farpado que dava acesso ao pomar. Caminhando à procura de um local seguro, encontrei ali um lugar que ficava mais alto que a minha casa e a sede. Então eu tinha total visão da minha casa, e se meu pai viesse me procurar, eu conseguiria ver ele vindo pelo caminho do asfalto. Como era a lua cheia, a luz que havia ali era suficiente para eu conseguir uma visão mais privilegiada do ambiente ao qual me encontrava, e mais uma vez teria a chance de fugir. Encontrei um abacateiro e subi. Me ajeitei de uma forma que ficasse mais confortável naquele momento. Mesmo sendo quase impossível, aqueles galhos ásperos me arranhavam e me pinicavam. Eu estava cansada, confusa e apavorada.
Foi quando algo sobrenatural, ou não, mais uma vez aconteceu. Eu vigiava de longe a casa e vi um objeto que pairava pelo ar surgir. Era maior que um helicóptero e menor que um avião A320. Apareceu do nada, próximo à minha casa, e ele tinha uma aparência de triângulo deitado, que se camuflava entre as árvores e a luz da lua. Era uma espécie de nave que não emitia som, mas que se movia pelo ar sem sair do lugar. Dele saíram 3 luzes intensas, parecidas com estrelas do céu que se movimentavam aleatoriamente. Foram em direção à mata e ficaram algumas vezes pairando pela casa e pelos arredores dela. O estranho é que eu estava a mais ou menos uns 1000 metros de distância da casa, mas conseguia ver aquelas luzes, nitidamente. Aquelas esferas voltaram para aquele objeto triangular e em fração de segundos ele desapareceu no céu. Atualmente tenho 37 anos e ainda me pego pensando, o que será que vi naquela noite? O que foi que aconteceu? Desde menininha eu vejo espíritos, mas como aquela coisa foi apenas uma única vez. Esse relato eu recebi no e-mail e espero que você esteja bem, que tenha superado esse trauma, que eu sei que não é fácil e que é uma coisa que acontece com muitas pessoas, infelizmente, né? E que bom que surgiu algo para te ajudar, né? Que sua mãe também estava em desespero, coitada, e algo te ajudou, né? Algo bom. Está gostando da história? Não se esqueça de deixar o seu like e siga o canal, o seu apoio é muito importante pra gente. E vamos para mais um relato. Passos nos degraus. Quando eu estudava à noite, costumava chegar em casa sempre às 23h13. Minha mãe, na maioria das vezes, ainda estava acordada e costumava descer as escadas lentamente enquanto conversava comigo. Certa noite cheguei em casa, preparei meu prato e fui para o quarto. Eu assistia a TV enquanto comia e, em certo momento, escutei no andar de cima passos caminhando e descendo as escadas. Até aí tranquilo, pensei que fosse a minha mãe. Ouvi que estava se aproximando da porta e mexeu na maçaneta, mas não abriu a porta. Então eu disse, "Pode entrar!" E a porta não se abriu. Repeti novamente com a voz mais alta, "Entra, mãe!" E nada. Nesse momento eu gelei. Percebi que havia algo estranho. Abaixei o volume da TV e fiquei imóvel, deitado na cama, olhando para a porta. Foi aí que decidi me levantar e ver quem estava mexendo na maçaneta. Quando abri a porta, não tinha ninguém por perto. Olhei para cima das escadas e estava tudo escuro, e ouvi o ronco do meu pai ecoando pela casa. Entrei para o quarto e tranquei a porta. No dia seguinte, contei o relato para minha mãe e perguntei se teria sido ela que desceu até o quarto. E ela disse que não, que estava tão cansada que nem viu a hora que eu cheguei em casa. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Rafael.